Bom, pessoal, venho aqui trazer para vocês um tema super interessante e muito clássico. Aparece em diversos vestibulares, concursos, provas, o que você imaginar de prova de matemática, esse tema pode aparecer, tá? Ele ficou muito famoso como o problema das torneiras, mas eu vou avisando que qualquer situação que tratar de dois ou mais objetos que estejam realizando um trabalho, pode ser pessoas também, tá? Estejam realizando um determinado trabalho e a questão esteja analisando em quanto tempo cada pessoa faz individualmente ou em conjunto, trata-se desse tema aqui. Agora, eu vou fazer como se fosse o problema das torneiras, porque foi o mais conhecido, mas a gente pode estender esse raciocínio para outras situações também, que não falem, obviamente, outras situações que não falem, obviamente, sobre torneiras, mas falem de outras temáticas, máquinas, pessoas, enfim. Então, a situação é a seguinte: eu coloquei uma situação aqui hipotética e aí vou mostrar para vocês de onde vem o raciocínio. Tem uma dica para poder resolver mais rápido, mas se você não entender o processo, essa dica parece que meio que ela caiu do nada, assim, de paraquedas, e você tem que engolir, né, e não sabe muito bem por que as coisas acontecem. Então, aqui eu vou mostrar de onde vem, tá? Que é super importante. Bom, eu vou imaginar uma situação que uma torneira enche um tanque em 6 horas, uma torneira A. Uma torneira B enche o mesmo tanque em 4 horas, ele estando vazio. E as duas torneiras juntas, quando eu ligo, o tanque estando inicialmente vazio, eu quero saber em quanto tempo esse tanque vai ser cheio, se as duas torneiras forem abertas ao mesmo tempo, tá bom? Então, esse é o problema, essa é a situação. Vamos lá. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte: como a gente está muito acostumado a trabalhar com horas inteiras, seria interessante pensar aqui em dividir esse tanque aqui em 6 partes, porque fica bem fácil de entender aqui. Se eu fizer uma pergunta bem simples para vocês, se eu deixar essa torneira aberta por 3 horas, qual é a fração do tanque que vai ser preenchida? Se a torneira enche em 6 horas, se eu deixar ele aberto por 3, você vai responder imediatamente, metade. Então você pensa, bom, se o tanque fica totalmente cheio em 6 horas, se eu deixar aberto por 3 horas, é natural que vá preencher metade do volume. Ok. Se eu deixar esse tanque aberto por 1 hora, ele vai encher essa região aqui. Como eu dividi o meu tanque em 6 partes, isso aqui seria 1/6 do volume, tá? Isso é a fração do total que foi preenchido durante 1 hora. Então é natural que em 1 hora 1/6 do total é preenchido. Ok. Eu vou usar o mesmo raciocínio para o segundo. Aqui eu vou considerar um líquido branco, tá? Estou colocando aqui, inclusive, colorido, um rosa e um branco, justamente para a gente entender como é que funciona com as duas juntas, tá? Imagina que esses líquidos são immiscíveis, ou seja, eles não se misturam. Aqui eu dividi em 4 partes. Se eu deixar essa mesma torneira aqui, B, aberta por 2 horas, vai encher metade do tanque. Se eu deixar as 4 horas, vai encher o tanque todo. Se eu deixar 3 horas, vai encher 3/4 do tanque. Enfim, se eu deixar 1 hora, vai preencher essa fração do tanque, que é maior que essa outra, inclusive, né? Pode ver que essa fração aqui é 1/4. Então, construindo o raciocínio, em 1 hora, 1/4 do total é preenchido. Então, maravilha. Agora, imagina esses dois líquidos de cores diferentes, rosa e branco. Agora eu vou estar com o tanque vazio e as duas torneiras serão ligadas ao mesmo tempo, por 1 hora. Então vamos pensar o seguinte: a primeira torneira enche o tanque em 6 horas, a segunda torneira enche o tanque em 4 horas. As torneiras A e B juntas, elas enchem o tanque
em X horas. E é esse X que eu estou querendo descobrir, tá? Vamos pensar o seguinte. Se eu deixar as duas torneiras abertas por 1 hora, concorda que a torneira A vai despejar esse líquido rosa aqui e a torneira B vai despejar o branco. Então, concorda que se eu ligar as duas ao mesmo tempo por 1 hora, eu vou preencher essa fração de líquido rosa e essa fração aqui de líquido branco. Eu estou usando basicamente esse raciocínio, juntando a rosa com a branca. Você vai olhar e vai dizer, isso aqui corresponde a 1/4 mais 1/6. Faz sentido? Que é a fração da primeira torneira com a fração da segunda. Elas trabalham de maneira independente. Então, vai ser o líquido branco junto com o líquido rosa. Agora, se a gente estiver pensando de maneira separada, se eu estiver pensando que as duas torneiras juntas formam uma única fonte de água, por exemplo, uma única fonte, e essa única fonte, ela enche o tanque em X horas, se eu mantiver esse raciocínio aqui, eu vou dizer que em 1 hora, essa fonte, que equivale às duas torneiras juntas, preenchem 1/x do total. Beleza? Usando o mesmo raciocínio, ó. Uma fonte enche o tanque em 6 horas, então em 1 hora, 1/6 é preenchido. Uma outra fonte enche o tanque em 4 horas, então em 1 hora, 1/4 é preenchido. Uma outra fonte, que na verdade é juntando as outras duas, mas pensando numa fonte só, elas juntas enchem o tanque em X horas, então em 1 hora vai preencher 1/x do total. Só que esse 1/x do total é a mesma coisa que 1/4 mais 1/6, porque eu posso pensar nas duas juntas, de uma vez só, ou pensar de maneira individual. Mas essa fração do tanque que foi preenchida pensando nas duas juntas é a mesma coisa que você pensar individualmente, somando as duas. E aí eu tenho uma equação. 1/4 mais 1/6 igual a 1/x, onde x é o tempo que as duas enchem o tanque. Então fica assim, o MMC aqui é 12, vai ficar 3 mais 2 igual a 1/x, e aí eu tenho que x é igual a 12/5, 2,4 da hora. Tá? Só lembrando, eu sei que ninguém que está vendo essa aula nunca errou essa continha, mas eu vou falar, tá bom? 2,4 horas não são 2 horas e 40 minutos, nem 2 horas e 4 minutos, tá? 2,4 horas são 2 horas e aqui 40% da hora, tá? Ou seja, 0,4. 1 hora tem quantos minutos? 60. Então, 0,4 vezes 60 dá 24. Então, são 2 horas e 24 minutos. Beleza? Bom, esse é o raciocínio do problema das torneiras. Agora, tem uma dica, se você quiser, quando tem duas torneiras aí, que a gente pode usar. Claro, é legal você saber a dica? Sim, eu não sou contra. Mas é importante saber de onde vem, porque às vezes os problemas são modificados e a gente precisa saber resolver, tá bom? A dica é a seguinte: se você tem uma torneira que enche o tanque no tempo T1 e a outra enche num tanque no tempo T2, né? A dica seria a seguinte: a torneira A enche num tempo T1 e a torneira B enche no tempo T2. A equação que eu vou montar é basicamente essa daqui. 1/T1 mais 1/T2 igual a 1/x, onde x é o tempo que as duas vão encher juntas. Se você tirar o MMC e isolar o x, você vai achar T1, T2 sobre T1 mais T2, que é o famoso produto sobre a soma. Isso é uma dica, tá? Você pode até tirar o MMC para chegar nessa fórmula aqui. Isso é uma dica, isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é entender, porque pode ser que mude num determinado problema, tá?
outra observação é que pode acontecer, aqui eu já vou estar dando de uma situação assim. Tem uma torneira que enche o tanque, se liga, no tempo T1. Tem uma torneira, outra, que enche o tanque no tempo T2. Só que essa torneira esse tanque tem uma rachadura e a água está vazando, tá? E o tanque é esvaziado num tempo T3. Aí você pode ligar as duas torneiras e quer saber em quanto tempo vai encher o tanque. Quer dizer, tem água entrando e tem água saindo. Então, fica essa dica, tá? T1, torneira A. T2, torneira B. E T3 é o tempo que tem um vazamento. Uma rachadura, qualquer coisa. Um ralo que vai esvaziando. Então, o tempo que esse tanque vai ser preenchido fica 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 menos 1 sobre T3. A parte que vai esvaziando a gente subtrai, beleza? O raciocínio é exatamente o mesmo aqui. Não muda nada, tá bom? Então, fica essa dica, se quiser usar o produto pela soma, funciona massa. Olha só, era 6 e 4, né? Vamos fazer produto só para ver se funciona mesmo. Vamos fazer produto sobre a soma. 6 e 4. Produto, 6 vezes 4. Soma, 6 mais 4. 24 sobre 10. 2,4. Funciona mesmo, tá? Agora, como eu disse, não é isso que vai salvar todas as questões. É preciso entender o processo. Se você perceber que dá para usar, usa e vai ser feliz, tá bom? Mas em outros problemas mais complicados, é importante saber montar, beleza? Não esquece que isso serve, além de torneira, serve para, vamos supor, 2 pessoas juntas fazem um trabalho em tantos dias, a primeira sozinha faz em tanto tempo. Não é mais torneira, são pessoas. 3 máquinas realizam juntas em tanto tempo, a primeira sozinha em tanto tempo, a segunda sozinha em tanto tempo. Então já muda para máquinas. Situações que envolvem essa capacidade de trabalho, tá? Esse tipo de rendimento, né? Pessoas juntas, individuais, esse tipo de situação pode usar o raciocínio das torneiras, tá bom? Fica ligado. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.